Olá, sou o Dr. Omar Amazonas, psiquiatra atuante no Rio de Janeiro. Hoje falaremos sobre esquizofrenia, mais precisamente os sintomas da esquizofrenia. Bom, tais sintomas são divididos em dois grandes grupamentos: os sintomas positivos e os sintomas negativos. Positivos não é porque eles são bons ao paciente, mas no sentido de algo que é acrescido, algo que tem no esquizofrênico e não tem em um indivíduo normal, algo que o paciente ganha. E os sintomas negativos é o contrário disso, é algo perdido pelo paciente, algo que tem num grau normal no indivíduo saudável, mas no esquizofrênico é rebaixado, ou seja, o paciente subtraído dessa qualidade. Bom, vamos lá. Bom, como eu disse, sintomas positivos são aqueles presentes no esquizofrênico que não estão presentes na população normal. Bom, os mais comuns conhecidos pelo público leigo são as alucinações e os delírios. As alucinações são das mais diversas naturezas: auditiva, visual, tátil, pode ser também gustatória, olfativa. Todos os cinco sentidos podem ter alucinações correspondentes. Podem ser também alucinações de que percepções internas do corpo impossíveis de estarem ocorrendo. Por exemplo, insetos andando dentro do corpo. Isso não tem nem como ocorrer. Bom, mas as mais comuns, disparadas, as mais comuns são as alucinações auditivas, chamadas vozes que o paciente pode escutar, que falam coisas aleatórias ou comentam o que o paciente faz, ou até mesmo dão ordens a eles. As vozes podem ser tanto experimentadas como vindo de dentro do paciente ou vindo de fora, como se fosse uma voz normal que vem do nada. Quanto aos delírios, o que é um delírio? Delírio é uma crença geralmente errônea, mas não necessariamente, em que o paciente tem uma convicção extraordinária. Essa convicção extraordinária caracteriza o delírio, ou seja, o paciente não acha nada, ele não acha aquilo, ele tem certeza naquilo. Por mais que você tente dissuadir o paciente esquizofrênico de deixar a crença delirante dele, tentar convencê-lo que ela é errada, ele não vai acreditar, ele não vai. Bom, essas crenças podem ser geralmente persecutórias, ou seja, o paciente acha que está sendo perseguido por alguém. Ou pode também ter uma crença bizarra, completamente desbaratada da realidade, é impossível de estar acontecendo. Um exemplo clássico da cultura pop, por exemplo, achar que um alienígena implantou um chip na cabeça. Isso não tem como ocorrer, mas o paciente vai acreditar piamente nisso, ele tem certeza. O paciente também vai interpretar eventos aleatórios da vida, do cotidiano, de forma delirante também. Tanto eventos que estão ocorrendo, como eventos do passado da memória dele, ele pode interpretar de forma dentro do delírio dele. Ou seja, um carro preto passou ontem na casa dele. Ele pode entender que isso aí era algum grupo perseguindo ele. Muitas vezes os delírios também não são, digamos assim, sistematizados, eles não têm uma coerência interna, lógica. Por exemplo, o paciente sabe que alguém está fazendo alguma coisa, mas não sabe dizer porquê, como ele sabe disso, o que exatamente fez ele acreditar nisso. Mas mesmo assim, mesmo com tudo essa falta de coerência, ele ainda acredita. Além dos sintomas positivos de delírios e alucinações, o paciente pode ter uma série de outras alterações positivas, como por exemplo, alterações na vivência do eu. Como assim? A barreira entre o que é o paciente e o que é externo a ele, entre o que é ele e o que é externo a ele, vão se tornando mais imprecisas. Ele pode ter a impressão de que seus pensamentos são roubados, ou que pensamentos estranhos são inseridos, ou de que ele é um espectador dentro do próprio corpo, ou que alguém controla o próprio corpo dele. Ele pode ter a sensação de que os seus pensamentos são lidos pelos outros, ou de que acontecimentos externos a ele se passam com ele também,
Obviamente, essas coisas serão acompanhadas de crenças também delirantes. Outro sintoma positivo será, no caso, a desorganização do pensamento. Os nexos lógicos entre as ideias vão se tornando mais diluídos, digamos assim. Ou seja, o pensamento de um esquizofrênico vai tendo uma série de bloqueios, inserções inadequadas, repetições. Ou seja, o nexo lógico, o discurso do paciente vai se tornando um pouco difícil de compreender. Até alguns casos extremos, vai ser completamente ininteligível. No caso chamado salada de palavras. A gente fala um monte de palavras e elas não formam frases. Formam frases bem curtas que não se ligam e você não entende nada do que o paciente diz, afinal de contas. Bom, obviamente, outras formas de expressão serão afetadas. Expressão artística nos pacientes que têm algum dom artístico e também nos pacientes que sabem escrever. Ele também vai apresentar a escrita, as ideias na escrita também serão afetadas. E a outra forma de expressão, que é o comportamento da pessoa, obviamente também será afetado. O paciente vai apresentar uma série de comportamentos que só faz sentido na cabeça dele. Comportamento que antes ele poderia até considerar, antes de adoecer, poderia até considerar inadequados ou até mesmo contraditórios, ele passará a desenvolver. Todo mundo de fora perceberá que não faz sentido, porque ele está se comportando assim, mas ele fará assim mesmo. Uma minoria de pacientes, devido às suas alterações de pensamento, essas crenças delirantes, é uma minoria, felizmente, poderá ficar violento ou agitado, e que exigirá acionar a emergência devido a isso. Os sintomas positivos melhoram com os medicamentos. Nos pacientes que não são muito desorganizados de comportamento e de pensamento, eles tenderão a remitir pelo menos parcialmente. Mas não são eles os principais responsáveis pela incapacidade dos pacientes. São sintomas negativos, é o que são. Quais são os sintomas negativos? Lembrando que negativo aí é no sentido que é perdido pelo paciente. No caso, que é menos no esquizofrênico do que no indivíduo comum, sendo que o paciente esquizofrênico perde com o passar da doença dele. Quais são esses sintomas negativos? Bom, vão afetar aspectos volitivos da existência do paciente. Ele vai ter menos iniciativa para dar seguimento aos seus projetos, para resolver problemas novos, para buscar novos empreendimentos. Ele vai ser uma pessoa que vai ter sua vida afetiva prejudicada, ou seja, vai ser uma pessoa mais inexpressiva, vai ser uma pessoa mais reclusa, vai ser uma pessoa com menor capacidade de sentir prazer no que antes ele gostava. E outro aspecto afetado será também aspectos cognitivos da vida do paciente. No caso, ele vai ter mais dificuldade em resolver problemas, vai ter mais dificuldade em manter o foco de atenção, vai ter mais dificuldade em lembrar de eventos recentes, de conseguir aprender coisas novas. Ele vai perder até mesmo pontos de QI se você fizer um teste nele. Bom, aí, obviamente, isso vai levar o paciente, vai frustrar o plano de muitos pacientes esquizofrênicos ou da família dele que tinham, muitas vezes, expectativas grandes em relação a tal pessoa. Bom, por isso que é importante tratar a esquizofrenia no início, para impedir que esses sintomas se tornem muito intensos. Lembrando que os sintomas negativos, eles são muito difíceis de tratar. A maioria dos remédios não é satisfatório e até mesmo os antipsicóticos de primeira geração, eles até, na verdade, até pioram esses sintomas negativos. Por isso é que é importante o tratamento precoce e que o paciente não abandone o tratamento. Lembrando que neste vídeo, os sintomas apresentados não precisam estar todos presentes na mesma pessoa, ou mesmo não precisam estar presentes em tempos diferentes na mesma pessoa. Eles podem ocorrer alguns e não ocorrer outros. Até mais.